Irmãos, vocês podem se sentar um instante. Eu quero convidar o nosso irmão seminarista, obreiro do Senhor na casa de Deus também, que é o Marcos Paulo. E eu sei que vocês não conhecem o Marcos Paulo, eu também tenho ainda uma caminhada pequena com ele, mas o Marcos Paulo, a Luciana veio acompanhando ele, sua digníssima esposa, sua sogra também, vieram participar desse culto conosco. E eu e o Marcos Paulo servimos lá no nosso presbitério. E o Marcos Paulo agora é um seminarista do nosso presbitério, né? Está se preparando para assumir uma igreja ou também para ajudar o pastor Euzi naquilo que ele já vem fazendo lá. Os trabalhos de conexão, né? Os trabalhos nos lares. Ele me falou um pouquinho do ministério que ele está executando agora lá na igreja. No ensino também ele participa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, assim como foi combinado, né, Marcos Paulo? Os pastores vão ceder os púlpitos durante o ano para que os seminaristas possam estar trazendo a palavra e a gente também se conhecer um pouco melhor, né? Eu já chamei um para estar conosco esse ano, não foi possível no dia que que a gente precisava, não deu. Mas hoje, graças a Deus, o nosso irmão aceitou o desafio de... Todo dia, né, que ele tinha ali disponível, ele separar uma parte desse dia para poder fechar com a gente esse dia de hoje, trazendo uma palavra que eu creio que é do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então eu vou pedir você agora para dedicar todo o seu tempo agora e toda a sua atenção. Os irmãos já sabem, nosso culto termina às 9h, então daqui a pouquinho nós vamos terminar, mas agora o importante é a gente ouvir o que Deus trouxe, o nosso irmão Marcos Paulo, né? Seminarista Marcos Paulo, para dividir conosco aqui. Então ele vai assumir a tribuna, nós vamos orar por ele, pedindo ao Senhor que Deus o abençoe de novo, e quantas vezes for necessária, e ele vai ser um canal do Senhor para nos abençoar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida do teu filho, pela disposição, disponibilidade dele, em vir nos servir nessa noite gloriosa, a palavra do Senhor, nesse tema tão provocativo, tão importante, que é o tema desse propósito. Então, só possa abençoar ele, a Luciana, sua casa, sua sogra que hoje veio com ele, seus negócios, seus afazeres, e que ele seja um instrumento do Senhor para nos abençoar. Ó Deus, que ele continue sendo bênção na primeira igreja de Contagem, que ele continue sendo bênção na vida do pastor Euzi, da Sula, do Douglas, do conselho, ali no ministério de ensino, no trabalho nos lares, e que ele possa hoje também ser uma bênção nas nossas vidas, em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos, e você que crê nessa oração comigo, diga graças a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, fica à vontade para fazer suas considerações, a apresentação que eu não fui feliz, né? Você me ajuda, em nome de Jesus, tá? A paz de Cristo a todos. Você foi feliz demais, falou melhor do que eu, pastor Daí. Bom estar aqui com os irmãos. Eu acho que é a segunda vez, a primeira foi na reunião do Priscom, que nós estivemos, né, ali. E como participante do culto, né, é a primeira vez. E tudo que eu já ouvi aqui, as orações, o que já vi aqui dos louvores, o que foi apresentado nas letras dos louvores, eu já poderia ir para casa e tenho certeza que já estaria abençoado hoje aqui, né? Mas acho que tem sempre alguma coisa a mais de Deus, né? Pois é um Deus infinito e sempre tem mais coisas para nos apresentar, para falar conosco, né? Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui, pastor Aldeir, né? Levando a palavra, agradeço a Deus em primeiro lugar, depois agradeço a você, seu ministério, pela oportunidade de estar aqui, aprendendo alguma coisa com o seu lindo ministério que eu acompanho no Prescom, né? E agora aqui pessoalmente. Então a Deus, a você, o seu ministério, aos obreiros que servem aqui, o pessoal que está na liderança, que intercede por cada um dos que vem aqui pregar e do culto para que continue sendo uma bênção, como está sendo hoje aqui. O pastor daí já falou aí da minha esposa Luciana, que está me acompanhando, né? E não é comum a sogra vir também, né? Pois é, a minha sogra ali, Maria José, está conosco. As duas são bênçãos na minha vida. A minha esposa, bênção demais na minha vida, está do meu lado e eu estou do lado dela, e nós estamos juntos no propósito que Deus tem para nós no futuro, né? Agradeço a minha sogra, que é mais que isso, é uma amiga para mim, né? Eu quero também, pastor Aldeir, falar que o pastor Euzi mandou um abraço.
quando eu disse que estaria aqui, né, hoje, levando uma palavra, ele disse, manda um abraço lá para o pastor Elder e para todos vocês aqui da igreja. O pastorzinho mandou esse abraço e já está dado aí. Vamos fazer o seguinte, vamos para a palavra de Deus, então. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, por gentileza, e nós vamos lá para o Antigo Testamento, livro de Jeremias. Livro de Jeremias, Antigo Testamento. Nós vamos ler apenas um versículo. O versículo que nós vamos ler aqui, apenas um, nós vamos lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Capítulo 29, versículo 11. Nós vamos ler só um versículo. É um versículo que vai servir como base aqui para a mensagem, tá? É só um versículo base para essa mensagem que vai ser pregada aqui nessa noite. Então vamos ler o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só até aqui. Espírito Santo, é a tua palavra, nós nos rendemos a ela e pedimos que o Senhor que esteja conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, todos os irmãos. O versículo que nós lemos aqui, talvez em algumas Bíblias, em algumas versões, você vai encontrar não a palavra pensamentos, você vai encontrar planos. A NVI, por exemplo, ela apresenta: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Então, numa leitura que nós fazemos do versículo 11, do capítulo 29 de Jeremias, duas coisas, pelo menos aqui, é que a primeira coisa é que Deus tem planos para todos nós. E a segunda coisa, que você, numa leitura simples do texto, do versículo, é que a segunda coisa é que os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos. Então você tem pelo menos esses dois pontos importantíssimos aqui nesse versículo. Então, com base no que nós lemos aqui, eu trouxe uma mensagem com o seguinte tema. Eu sei que o que nós estamos tratando hoje aqui é: o mundo quebra e Deus restaura. E eu trouxe uma mensagem pela direção do Espírito Santo que colocou no meu coração com o seguinte tema: os projetos de Deus. Vamos falar sobre os projetos de Deus. E quando nós pensamos e falamos sobre projetos, todos nós temos alguma noção do que significa o que é projetos. Projetos, eles estão caminhando juntos com sonhos. Eu estou vendo hoje aqui que tem muitos jovens, né? Tem jovens, tem adolescentes. Então, os jovens e adolescentes têm um sonho de casamento, sonho de comprar um carro, sonho de ter uma casa, sonho de ter um trabalho, fazer uma faculdade. Então, todos nós temos sonhos na vida. E sonhos e projetos, eles estão então caminhando juntos. Se você tem um sonho, então você consegue entender o que é projeto. Você tem um sonho e você tem um projeto. Isso é, você vai trabalhar para conseguir aquele sonho. Então eu vou dizer aqui que uma das definições, no meio de tantas, a respeito de projetos, eu vou dizer uma aqui no meio de tantas. O que são sonhos? Ou o que são projetos, melhor dizendo. O que é projeto? Conjunto de ações para alcançar um determinado objetivo. Se você tem um objetivo de uma casa, aí você tem o seu sonho de ter a casa. O projeto você vai elaborar um conjunto de ações que você vai precisar fazer para construir a sua casa. Então essa é uma definição básica, simples, do que é projetos. Pois bem, todos nós aqui temos uma noção, tenho certeza do que são projetos, mas tem algumas diferenças que existem entre os projetos que são elaborados pelos seres humanos e os projetos elaborados por Deus. Parece que são as mesmas coisas,
mas existem diferenças entre eles. Os projetos do ponto de vista na dimensão do ser humano e o projeto de Deus, no campo, na dimensão e na visão de Deus. Então tem algumas diferenças, que eu vou citar aqui algumas dessas diferenças, pelo menos 3 no meio de tantas. Então, a primeira diferença que existe entre o projeto dos seres humanos e os projetos de Deus. Primeira diferença é que os projetos dos seres humanos, eles são limitados, eles são falíveis, podem ficar pelos caminhos e muitas vezes deixar de existir. Assim é o projeto dos seres humanos. São limitados, são falíveis, podem ficar pelos caminhos e podem deixar de existir. Porque os seres humanos são limitados, nós somos limitados. Agora veja a diferença. Os projetos de Deus, eles são diferentes. É ao contrário dos projetos dos seres humanos. Para Deus, os seus projetos não são limitados, isto é ilimitado. Os projetos de Deus não se frustram. Os projetos de Deus, ninguém pode parar e ninguém pode impedir. Por isso que Jó entende muito bem isso, e Jó lá no capítulo 42, no versículo 2, Jó faz a seguinte afirmação: bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Também lá em Isaías capítulo 43, versículo 13, diz: agindo Deus, quem impedirá? Isto é, os projetos de Deus não podem ser frustrados, são ilimitados, ninguém pode parar ou impedir a sua trajetória. Ninguém. Essa é uma primeira diferença entre os projetos dos seres humanos e os projetos de Deus. Uma segunda diferença que existe entre os projetos dos seres humanos é que os projetos dos homens precisam e dependem de recursos. E muitas das vezes, nós não temos esses recursos e nem sabemos de onde tirar. E eu me identifico com isso aqui. Talvez alguns aqui, né, pastor, daí se identifica com vocês, devem ter muitos projetos na vida de vocês, né? Mas não sabem de onde tirar esses recursos, de onde eles virão. Então, talvez eu me identifique com algum de vocês aqui que tem projetos que nós não sabemos de onde vamos tirar os recursos dele. Então, os projetos dos seres humanos é assim. O projeto de Deus é diferente. Ele mesmo patrocina. Ele mesmo. Lembra de Moisés? Moisés é chamado por Deus para libertar o povo no Egito. Moisés é chamado para libertar. Quais são os recursos disponíveis que Moisés possui? Nenhum. Moisés não tem espada, Moisés não tem escudo, Moisés não tem armas da época, que eram escudo, espada e flechas. Moisés não tem um exército para enfrentar o homem mais temido da época, Faraó. Ele não tem nada disso. Ele só tem o que nas mãos? Um cajado. Um cajado para enfrentar Faraó e o seu exército mais poderoso da época. O Egito era como os Estados Unidos da América nos dias de hoje. O exército mais poderoso, o homem mais temido da época. E aí Moisés vai enfrentar Faraó com um cajado. Sem recursos nenhum, bélico militar. Quando chega lá no Egito, Moisés diz para Faraó para libertar o povo. Faraó, você tem que libertar o povo porque Deus me ordenou. Isso ordenou para você libertar. Faraó não quer libertar. Vem as 10 pragas que Deus envia por intermédio de Moisés, que assolaram o Egito. Depois das 10 pragas, Faraó liberta o povo. Liberta o povo. Olha que interessante, como que Deus patrocina os seus projetos. Durante a caminhada, vocês conhecem essa história? Maná todos os dias, exceto no sábado. Aí na sexta comia no sábado, todos os dias. Uma nuvem que guiava o povo, quebrando a força do sol sobre os hebreus, o calor infernal no deserto, e guiava. À noite, uma coluna de fogo que aquecia o frio, porque era muito frio no deserto. Então, as pessoas sentiam muito frio, então a coluna de fogo aquecia e, ao mesmo tempo, iluminava os caminhos que os hebreus precisavam passar. Veja que os textos
que apontam a caminhada na trajetória do deserto, diz que os seus chinelos, as suas roupas não se desgastavam. Diz que Deus protegia o povo contra os inimigos. Deus guiou o povo da saída do Egito até a terra prometida, patrocinou todos os recursos que eles precisavam, água à vontade quando precisasse. Então, diante de Deus, Ele patrocina os recursos e não precisa de recursos dos seres humanos algum. Ele mesmo patrocina. Essa é a segunda coisa que nós podemos aprender entre as diferenças que existem entre o projeto dos homens e os projetos de Deus. Terceiro ponto é que os projetos dos homens só têm certeza, meu filho, do início. Só tem certeza do início. Pode ficar no meio, como eu disse, e muitas das vezes não saem nem sequer do papel. Talvez se identifique também com vocês aqui. Tem muitos projetos que eu tenho que ainda não saíram do papel. Mas os projetos dos seres humanos, pastor, eles são assim mesmos. Só tem certeza do início, mas muitas das vezes fica pelo caminho ou nem sai do papel. Agora veja, os projetos de Deus são diferentes. Eles têm início, meio e fim. E certamente chegará no fim. Nós estamos falando aqui dos hebreus, dos israelitas que saíram do Egito. Olha que interessante, o povo sai do Egito, início. Caminhada pelo deserto, meio. Chegada na terra prometida, fim. E eles chegam na terra prometida. Então os projetos de Deus, eles têm início, meio e fim. Você certamente chegará no fim, quando Ele está na direção da tua vida. Agora observe que os projetos de Deus, verdade, Deus patrocina. Quando Ele tem projetos para os homens, para a humanidade, Ele patrocina. Deus providencia recursos. Deus tem início, meio e fim. Os seus planos não se frustram. Mas tem uma coisa, observe que todo aquele povo que saiu do Egito, toda aquela multidão inumerável que caminhou no deserto, toda a multidão, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe. Todo aquele povo pereceu, o restante pereceu no deserto. E por que pereceu no deserto? Porque não obedeceu a Deus. Porque não obedeceu a Deus. Se você quer ver, agora falando para vocês, se vocês querem ver em projetos de Deus serem bem-sucedidos, trate de afastar o pecado da tua vida e viva uma vida de santidade. Porque a única coisa que pode destruir os projetos de Deus, pecados na trajetória da nossa vida. Todo aquele povo, isso é de lamentar, não dá nem 1% da multidão que saiu do Egito, todos pereceram, só 2. É de lamentar, pastor Andrei. A multidão que viu o poder de Deus, os poderes de Deus, e só 2 entrarem no meio de tantos, por causa de pecados. Então, se você, falando para nós agora, queremos que os projetos de Deus se realizem em nossa vida, você tem que afastar o pecado da tua vida e viver uma vida de santidade. O reino de Deus é um projeto dele para o mundo. O reino de Deus é o único que todas as pessoas que chegam nele são bem recebidas. E uma das ilustrações que mais se aplica ao reino de Deus, vocês conhecem a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículos do 11 ao 32. A parábola do filho pródigo, todos nós conhecemos. Lá Jesus conta a partir do versículo 11. Uma família feliz. Aí o filho mais novo decide pedir aos pais: pai, é o seguinte, eu sei que está tudo bem aqui, sabe? Mas eu decidi, eu estou querendo viver a minha vida, estou querendo seguir a minha vida. Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte que é de mim, de direito. Então eu quero seguir minha vida. O pai ouve o filho falar isso nessa parábola do filho pródigo. O pai ficou triste. Filho, você tem certeza? Conjecturando, você tem certeza do que você diz? Tenho, pai. É o seguinte, é porque eu estou querendo ir para o mundo, eu estou querendo seguir minha vida, sabe? Então, eu quero que o Senhor me dê a minha parte, que é para me sustentar enquanto eu estiver lá fora. O pai, tudo bem, eu vou te dar a parte que você quer. Aí, o pai dá a parte que ele tem direito e o filho pródigo, some. Some para
para o mundo. Não tinha tecnologia, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha documento de fax, não tinha nada naquela época. Notícia só boca a boca. O menino some, desaparece. Lá no mundo, gasta tudo que possuía, que o pai deu a ele. Gasta tudo, e por azar dele, no local em que ele estava, segundo o relato de Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, diz que veio uma fome exatamente onde ele estava, na região que o filho pródigo estava. Aí, ele se depara com a realidade, perde tudo, não tem recursos, não tem dinheiro, e ainda se depara com a fome, vai pedir ajuda, ninguém quer saber de ajudar ele. Você que se vira, você que se toma, vai. As pessoas falavam isso para ele, vai se cuidar da tua vida, já tenho a minha para cuidar. O pessoal falava isso. Aí o único jeito é encontrar um dos piores trabalhos da época, apacentar porcos. Cuidar de porcos. Hoje, pastor, é mais fácil, é tudo mais limpo, mas naquela época era lama, sujeira. Cuidar de porcos. O menino que estava na riqueza vai agora cuidar de porcos, um dos piores trabalhos da época. Aí, lá, quando ele está cuidando de porcos, certamente ele deve ter refletido sobre a vida. Olha onde eu vim parar. Eu estava na casa do meu pai, onde tinha tudo para todos, comida em abundância, e eu estou aqui cuidando de porcos. Cai a ficha na cabeça do menino. Cai a ficha. E ele então toma uma atitude, ele precisa tomar uma atitude, ele diz, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer para ele, pai, olha, eu errei, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Ele faz esse projeto de falar isso para o pai dele, e ele põe em prática o projeto. Ele volta e encontra com o pai dele e fala, pai, eu errei contra ti, pequei contra ti, deu tudo errado, o que eu fiz, sair de casa foi tudo errado. O Senhor, pai, eu quero te pedir, olha, pequei contra os céus e pequei contra ti, o Senhor me aceita de volta? Deve ter dito isso para o pai. Aí o pai deve ter dito, você está vendo? Eu te avisei, tu é teimoso demais. O pai podia ter dito isso, né, pastor? Tu é teimoso demais, tu é um cabeça dura. Tá vendo o que você vai falar? Não sai, tu é muito novo, vai quebrar a cara. Eu te avisei, você merece uma sua. Pega você e dá uma chicotada. É isso que o pai faz? Não, o pai recebe e faz uma festa. O filho volta, perdeu tudo e faz uma festa. Essa é a ilustração do reino de Deus. Quer ver? Você pode estar aqui quebrado. Você que está aqui nessa noite, você pode estar quebrado, arrebentado. Deu tudo errado para você. Você fez tudo errado na vida. Mas quando você volta, o reino de Deus está sempre pronto para te receber. É assim. Sempre pronto. Quantas vezes você fizer isso, Deus está sempre pronto para te receber. É a ilustração de como o reino de Deus é. Agora escute. A parábola do filho pródigo. No verso 32, vocês não precisam ler, porque eu vou estar citando aqui para vocês. A parábola do verso 32, uma conversa que existe entre o pai e os dois filhos. Aí o filho mais velho reclama com o pai. Pai, peraí, o meu irmão saiu daqui, gastou todo o nosso dinheiro, deu tudo errado e agora ele volta e você recebe ele com churrasco. Para matar animais, para fazer uma festa, tu recebe ele com churrasco. Ele fez um questionamento que é até válido, mas que não representa o reino de Deus. Aí, o pai fala assim, filho, você está aqui todos os dias, você está aqui todos os dias conosco, mas ele realmente deu tudo errado, mas ele estava morto e reviveu. Lá no versículo 32, usa essa expressão, estava morto e reviveu. Ou em outras versões, perdido e foi achado, ou em outras versões da Bíblia ainda, estava morto e voltou a viver. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não faz reformas nas vidas das pessoas. Quem faz reformas na vida das pessoas são os seres humanos. Reformas são remendos. Deus não faz remendo na vida de pessoas. Ele não anda passando cola para emendar um caco com o outro. Não é assim. E reformas, quem faz é os seres humanos. Deus não faz reformas porque reformas não têm a capacidade de transformar o homem por completo. Não tem. Aí você pergunta, então como que é? Como que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui para você como que funciona o reino de Deus. Ele não anda colocando remendo, pedaços. Não, isso é reforma do ser humano falível. De Deus é diferente.
Você chega aqui na igreja, todo arrebentado, todo quebrado, todo moído, mulheres arrebentadas, homens arrebentados, filhos que deram tudo errado. Você chega aqui só os cacos. Aí o que Deus faz? Pega os cacos, junta ele e vai moldando, até formar um vaso novo. É assim que Deus faz. Uma nova criatura, um vaso novo, um novo ser. É por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, um novo ser. Portanto, Deus não faz reformas, Ele faz um vaso novo. É assim que Deus faz. Aí você vira um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, uma nova pessoa. Tudo muda, corpo, alma e mente. Irmãos, não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada. Ele é poderoso infinitamente para fazer muito mais do que pensamos e agimos. Não há nada que Deus não possa fazer. E um dos exemplos que demonstra o poder de Deus grandioso, vocês conhecem, Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Todos conhecem. Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos. No capítulo 37, no versículo 2, a Bíblia faz questão de mencionar que os ossos eram sequíssimos, sem células, sem bactérias, sequíssimos. Impossível de haver restauração. Impossível. Aí Deus fala com Ezequiel, Ezequiel profetiza sobre esse vale. Ele profetiza. Quando ele começa a profetizar, lá no versículo 7 do capítulo 37, diz que houve-se um ruído de osso com osso batendo, que significa que os ossos foram se formando, até formar o esqueleto do ser humano composto em torno de 206 ossos. Era um exército, uma multidão de ossos sendo formada. É uma cena incrível, talvez a cena que pudéssemos ver. Imagina os ossos sendo formados um por um, ou juntados, na verdade não estavam sendo formados, juntados um com um, até formar todos os seres humanos. E a gente pode pensar que o texto era literal, porque no versículo 7 você ouve barulho, e se ouve barulho é porque era real. Então eu penso na literalidade do texto. Forma uma multidão de pessoas. Irmãos, sendo sincero com vocês, se a ciência moderna, com toda a sua tecnologia, pudesse ir nesse vale de ossos secos, ou em qualquer outro, pegar todos os ossos misturados que estavam lá, e ir juntando, fazendo todos os testes de exames, para saber a quem pertencia, demoraria anos. Colher todos os ossos, juntar os ossos das pessoas que realmente pertenciam a cada osso daquele, demoraria anos. E Deus fez isso em alguns instantes. Você percebe o poder grandioso de Deus? Agora observe. Aí, aqueles esqueletos ganham carne, ganham tendões, ganham órgãos, e o texto diz que eles reviveram. Significa que os ossos daquelas pessoas não era o osso do João com o osso da Mariazinha, não era o osso do Breno com o osso do Paulo, não era o osso da Jéssica com o osso da Ana, não, eram os ossos de pessoas que realmente viveram naquela época e que tiveram uma nova chance para viver. Agora imagina a confusão. Aquelas pessoas que reviveram nesse vale de ossos secos, relatado em Ezequiel, capítulo 37, imagina aquele povo voltando para casa. A confusão. Imagina, nós estamos aqui, aí de repente entra uma multidão de gente que morreu há 10 anos atrás. Você ia sair correndo daqui, não ia? É um fantasma. Ainda mais na época que não tinha energia elétrica, fosse de noite, é um fantasma. Imagina as pessoas... Não é possível, mas você morreu há 3 anos atrás. Eu estou aqui. Mas eu te vi você dentro de um caixão, eu te vi você sendo enterrado. Como é que você estará aqui? Diziam as pessoas vendo os outros que reviveram depois de 5, 6 anos. Imagina essa cena, né, pastor Daí? Imagina os mortos aparecendo, sua família. Mesmo que seja alguém que você ama, você ia tomar um baita de um susto se chegasse alguém aqui falando isso. Ou é um irmão gêmeo, ou você ia custar acreditar. Agora... na literalidade do texto que eu estou trabalhando ele aqui, imagina então,
As pessoas, depois de um tempo que entenderam que aqueles que ganharam carnes, que reviveram novamente, você fosse perguntar para eles, o que é que eles iriam dizer? Como é que você que morreu há 10 anos atrás, estava os ossos e você reviveu? Ele vai dizer assim, eu não sei como fez isso, o que eu tenho a dizer é que o nosso Deus de Israel me fez viver novamente, deu glória de novo, todo mundo iria dar glória porque reviveu, como não? Pessoas que morreram 10 anos, aí Deus numa visão mostra para Ezequiel que ele tem o poder de fazer revivê-las. Isso é de dar glórias e você feliz. As pessoas, eu não sei como Deus fez isso. Eu sei que o Deus de Israel me fez viver novamente. Que coisa incrível. É o poder de Deus. Então não há nada que Deus não possa fazer. Todas as coisas Ele pode fazer. A capacidade de transformar, de restaurar pessoas é infinita. Irmãos, a igreja, nós estamos falando de projetos, é o tema da mensagem, projetos de Deus. Então eu vou falar para vocês aqui, a igreja é um projeto de Deus para a humanidade. Projetou a igreja para a humanidade, um projeto dele. 2000 anos desde o Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, a igreja sobrevive. A igreja foi criada por Deus para restaurar pessoas, cuidar de pessoas, fazer pessoas serem felizes. A igreja é um local, esse templo que nós estamos aqui, que vocês são abençoados, foi criado por Deus para quê? Salvação de almas também. Quantas pessoas, aí eu quero falar exclusivamente desse templo aqui. Quantas pessoas que já foram curadas aqui nessa igreja, nesse templo específico? Quantas? Quantas pessoas que tiveram as suas saúdes restauradas aqui nesta igreja, com orações de vocês? Quantas doenças caíram por terra aqui nesse altar, pastor Adei? Quantas pessoas foram prósperas financeiramente, que chegou aqui na ruína como um filho pródigo e saiu daqui um empresário? Quantas pessoas que nessa igreja específica estavam desempregadas? Eu estou aqui pela primeira vez hoje, mas eu sei que isso aconteceu aqui, porque onde há Cristo há restauração de vidas. Eu nem preciso perguntar, porque eu sei disso. Porque onde está Cristo há milagres. Quantos milagres, quantas curas existiram nessa igreja? Quantas pessoas foram restauradas porque vocês oraram por elas, intercederam por elas? Quantas? Quantas pessoas foram salvas aqui nesse altar, que entregaram a vida para Cristo? Quantas pessoas retornaram para Cristo por reino de Deus aqui? Vocês conseguem contar e mensurar? Alguém consegue dizer todos esses anos? Não! Vocês percebem o projeto de Deus para transformar vidas através da igreja? Aí de vez em quando levanta uns pilantras por aí. Tem uns pilantras, maldizentes, teólogos das redes sociais, que fica descendo pau nas igrejas. Líderes que se denominam cristãos e que nunca foi levantado por Deus para falar mal das igrejas, atrás de likes e curtidas e visualizações. Teólogos que são levantados por Satanás para atacar a igreja. A igreja não precisa, para que eu sou um desigrejado, eu vou ver minha vida aqui lá no canto, onde eu estiver, falando mal das igrejas, descendo pau. Quantos teólogos, que nem todo, como eu disse, nem todo teólogo é levantado por Deus, alguns é levantados por Satanás para afrontar a igreja, o reino de Deus e o seu nome poderoso. Quantos estão aí no YouTube falando mal das igrejas, que não precisa ir na igreja, não sei o quê, e esses camaradas, pastor Aldair, cresceram dentro da igreja. Esses camaradas que ficam falando mal das igrejas, cresceram aqui e foram abençoados, pastores que oraram por eles, pastores que deram cargos de lideranças, pastores que intercederam por eles, a igreja intercederam, foram curados, aprenderam de Deus dentro da igreja, e agora andam descendo um pau nelas, cuspindo no prato que comeu, como diz o mundo lá fora. Quantos fazem isso? Eles são desonestos, esses camaradas. Sabe o que acontece, pastor Aldair? Muitos desses camaradas ficam lá na sua casa dizendo que a igreja tem que ser assim. Aí quando vai um mendigo, um necessitado, passando um aperto, bater na porta deles, eles não colocam dentro de casa para cuidar não, manda para a igreja, para o pastor local, vai naquela igreja lá, manda lá, porque não recebe dentro de casa para cuidar, e manda para as igrejas para cuidar lá dentro.
Por que eu não pego o mendigo, coloca dentro de casa e vai cuidar dele e tratar? Não, manda para a igreja tratar. São desonestos. Poderiam ser honestos, bater um mendigo na porta, necessita, põe dentro de casa e vai cuidar dele lá. Não, manda para a igreja local. A igreja é um local de transformação de vida, de restauração de pessoas. Nesse momento que nós estamos nesse culto aqui, quantos milhões de igrejas, ou milhares de igrejas estão abertas recebendo pessoas? Quantos pastores que nesse momento estão orando por pessoas que viram uma igreja aberta, porque eles olham para a igreja e veem que lá é o reino de Deus. Os ímpios olham, eu vou entrar naquela igreja porque eu sei que Deus está lá, e entra para trás de uma oração. Agora imagina se elas estivessem todas fechadas e não existisse. Sabe? Agora esses camaradas que ficam falando mal, tem juízo de Deus para eles. Nunca levante para falar de um projeto de Deus chamado Igreja para a Transformação do Mundo. 2000 anos transformando pessoas. Então não se levante para falar contra a igreja, porque você está falando mal de um projeto de Deus e o juízo virá sobre você. Aqui é um local de transformação de vidas. Quantas pessoas? Em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Quando Jesus Cristo chega no templo e vê os mercadores vendendo mercadorias no templo, ele quebra o pau, e lá no versículo 13 ele fala: não, aqui não, vocês não vão vender mercadorias aqui não, aqui é casa de oração. O que Jesus Cristo estava dizendo é que o templo é o local de buscar a Deus. Cristo é a favor do templo, porque aqui salva vidas. Casa de oração. Agora, observe a história do filho pródigo. No versículo 12, quando a história começa, Jesus Cristo narrando essa história, ele já fala assim dizendo: olha, o filho mais novo quer sair de casa e seguir a sua própria vida. Sabe o que isso nos ensina? Cuidado quando tudo vai bem. Cuidado! Quando tudo vai bem, como estava na casa do filho pródigo, você acha que pode fazer o que você quiser. Cuidado! Claro que nós temos que ficar tudo bem, é o nosso desejo, mas cuidado que pode ser um laço, porque você acha que está tudo bem, você pode fazer o que quiser. Aí muitos, pastor, é o seguinte, eu estou pensando em sair por aí, sabe, arrumar a vida por aí, eu vou lá para o mundão, sabe, eu vou lá tentar minha vida lá, eu vou lá para o mundão. Aí o pastor fala: não faz isso, filho, fica aqui. O mundo não foi feito para você, o mundo te quebra. A igreja, o reino de Deus restaura. Então o que você vai fazer lá no mundo? Não, eu sei, pastor, que lá quebra, mas eu estou meio forte, tá? Eu vou para lá, eu vou lá para o mundão, vou curtir. O pastor, a igreja não faz isso, fica aqui. Aí é teimoso igual o filho pródigo, que vai dar tudo errado. Aí você fala: não vai, porque vai dar tudo errado. Aí sabe o que ele diz? Sabe o que diz, pastor dele? Não, pastor, é porque Deus perdoa, sabe, eu vou para lá, para o mundo, mas se der tudo errado, aí Ele perdoa, aí eu volto. Ah, meu filho, é verdade que Deus perdoa, mas é verdade mesmo. Mas acontece que enquanto você está lá no mundo, você pode perder tudo igual o jovem rico fez. Você pode estar lá no mundo e sofrer um acidente, uma batida de carro que vai marcar a tua vida para sempre. Ao ir lá para o mundo, você pode perder uma pessoa que você ama, sua esposa, seu marido, seu filho, pegar uma doença dos infernos que vai te atormentar por resto da vida. Sofrer um acidente e ficar como muitos paraplégicos. Aí chega aqui na igreja assim: ô pastor, deu tudo errado, por favor, me ajuda. Será que Deus não perdoa? Eu pastor: claro, meu filho, perdoa. Claro que Deus vai perdoar, mas você vai carregar marcas por resto da tua vida por causa de escolhas erradas. Fica onde você está. Está tudo bem? Então permaneça aqui, porque Deus tem muito mais, infinitamente mais para abençoar você. Permaneça aqui, porque aqui é o reino de Deus e vai te fazer cada vez mais feliz. Oh, Deus poderoso. Irmãos, sabe, nenhum psicólogo, por mais renomado que seja, nenhum psicólogo, nem centro de recuperações, nem os médicos mais especialistas da área de comportamento e de relacionamentos, ou daqueles que tratam de cura interior, de problemas emocionais, nenhum deles pode fazer o que Deus faz. Ninguém pode. É claro que eu não estou aqui desprezando os psicólogos. Não, o trabalho deles são muito lindos. Não estou desprezando aqui psicólogos, centros de recuperações, médicos especialistas. Não, se você precisar, procure, porque eles são formados e preparados para isso. Mas tem uma coisa:
muda corpo, alma e mente totalmente. Só Deus pode restaurar um ser humano por completo. Só Deus. Eu estou caminhando aqui para o final, por causa do nosso tempo. Falando de projetos. Deus tem projetos para a humanidade. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Deus tem um projeto para a humanidade. Esse projeto nós não chegamos lá ainda, mas chegaremos onde não vai haver na cidade Nova Jerusalém nem dor, nem sofrimento, nem tristeza. Não vai haver a morte, não vai haver doença, não vai haver mal algum, porque lá nós teremos um corpo perfeito para dar glórias a Deus para sempre. É um projeto de Deus para a humanidade. Um mundo perfeito. Eu estou terminando aqui agora. Nós estamos falando, o tema da mensagem é projeto de Deus. Então eu não posso deixar de falar isso para vocês. O maior projeto de Deus para a humanidade. O maior projeto de Deus para a humanidade que esteve aqui nesse mundo 2000 anos atrás. E João entendeu isso e diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, nosso Salvador, o maior projeto de Deus para a humanidade. Eu quero terminar com essa frase aqui, pastor Aldair. Vou terminar aqui agora. Ao nosso Salvador Jesus Cristo, que restaura pessoas, que transforma as pessoas. Todos nós que estamos aqui fomos transformados por Ele. Eu, você, todos nós, se estamos tendo sucesso nessa vida, em todas as áreas. Ele te arrancou das drogas, te arrancou dos vícios, te arrancou do crime, te deu uma nova vida. Então fique aqui e dê glórias ao maior de todos eles, Jesus Cristo nosso Salvador. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Fique de pé, igreja. Com a permissão do pastor Aldair, Deus tem projetos. Deus tem projetos incríveis. Os seus projetos não se frustram. Os seus projetos é capaz de mudar o mundo e mudar as pessoas. Se tiver alguém aqui nessa noite que saiu dos projetos de Deus, que se afastou como filho pródigo, você quiser vir aqui na frente para que nós podemos orar por você, para que você volte a estar debaixo dos projetos de Deus, que são infalíveis e nos faz sermos felizes cada dia mais. Se há alguma pessoa que queira retornar para os caminhos de Deus, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Também, se há alguma pessoa que sabe que Jesus Cristo é o maior projeto do mundo para nós, se você quer entregar sua vida para Cristo, se há alguém aqui que quer entregar a vida para Cristo e recomeçar, fazer você um vaso novo, sabe? Resolver todos os problemas da sua vida e te fazer um homem feliz, e o principal de tudo, a salvação, você pode vir aqui na frente, se há alguém que quer entregar a vida para Cristo. O maior projeto de Deus para a humanidade é salvar pessoas. Se você quer voltar, se há alguém que se afastou, que fez como um filho pródigo, tentou ir por caminhos tortuosos, e você quer retornar para os caminhos de Deus, você tem a chance aqui. Amanhã não nos pertence. Amanhã não nos pertence. Nós não temos nem o hoje, nós temos só o agora. Só o agora. Se você quer voltar para os caminhos de Deus e quiser vir aqui à frente, dá tempo, nós vamos orar por você. Eu vou abrir aqui a oportunidade também. Se algum dos irmãos que quer vir aqui para que nós possamos orar por você, para Deus restaurar alguma coisa na sua vida, você vem aqui. Nós vamos orar por você. Se você estiver enfrentando alguma doença e precisa de uma cura, se você precisa de algum milagre para recuperar financeiramente, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos pedir a Deus para quebrar qualquer ação do maligno. E nessa noite ser um novo começo, um novo rumo na trajetória da sua vida. Seja qual for a área. Se você tiver algum vício e estiver lutando para vencer ele, vem aqui, nós vamos orar por você. Eu creio no poder de Deus para arrancar vícios e drogas. Eu creio. Quantas pessoas que foram restauradas dos vícios e das drogas. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu vou dar um tempo de 1 minuto aqui, por causa do meu tempo. 1 minuto. Se você quiser vir na frente.
Perdeu alguma, quer retornar para a faculdade, quer retornar para o estudo, quer que Deus restaure alguma área da sua vida. Você tem essa chance. Você tem essa chance. Glória a Deus pelo irmão que está aqui. Todos nós não precisamos ter medo de Deus. Não, Deus é o Deus do recomeço. Ele faz isso quantas vezes for necessário. Quantas vezes? O maior desejo de Deus é aquilo que eu li aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Os planos e os pensamentos dele é melhor do que os nossos. O propósito de Deus é te fazer feliz todos os dias da sua vida. Esse é o propósito de Deus. Mesmo nas tribulações, mesmo nas aflições, o nosso Deus poderoso ainda faz você feliz, ser feliz diante delas. Diante delas. Mais 10 segundos eu vou esperar mais alguém. Em 10 segundos eu vou orar aqui por ele. Vou pedir aos irmãos que estendam as mãos para que ele possa alcançar o desejo que ele quer. Mais alguém? Então vamos orar. Estenda a mão para ele aqui, toda a igreja. Deus poderoso, tu conheces o teu filho que está aqui, Senhor. O Senhor conhece. Tu sabes o que ele precisa, Senhor. Está aqui nessa noite, veio aqui te louvar, te adorar, e nós sabemos que o templo é o local de transformação de vidas. Não queremos acabar o tempo por aí, mas aqui vai continuar vencendo, Senhor, vencendo, porque a tua obra nada pode parar. E eu quero pedir sobre o teu servo que está aqui no altar nesse momento, que a partir de hoje nós veremos um novo homem, um novo ser, uma nova área na vida que ele está colocando aqui diante de ti. Senhor meu Deus, nós nos rendemos a Ti, e o Teu amor, a Tua graça, a Tua alegria, faça uma reforma e restaura a vida do Teu servo no que ele precisa a partir de agora. E nós declaramos vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Passa a palavra ao pastor aí. Obrigado, que saiu daqui feliz, satisfeito e abençoado com a oportunidade. Deus te abençoe. Parabéns. Deus te abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos aplaudir o Senhor novamente? Coisa boa.